Boa noite, meus irmãos. Nós faremos hoje a palestra que tem como tema as aparições de Jesus. Para iniciar, então, vamos fazer uma prece inicial, tá bom? Amado Mestre Jesus, é com alegria que suplicamos, Senhor, o teu amparo e a tua misericórdia. Permita, Senhor, que as vibrações fraternais recaiam sobre nós. Jesus, bom e amado Mestre, derramai suas mais doces vibrações em torno de nós. Permita, Jesus, que os benfeitores do infinito estejam conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, meus irmãos, nós vamos hoje falar sobre as aparições de Jesus. Deixa eu botar aqui o slide. Muito bem. Nós não vamos falar sobre todas as aparições de Jesus. Nós escolhemos algumas para nossas reflexões, tá bom? Acho que há um leque muito grande da presença do Cristo na história, mas o nosso intuito é pegar um pouco das lições trazidas por esses aqui. Então elas não estão em ordem no tempo, ok? Cada uma foi escolhida para a gente comentar brevemente, mas elas não seguem uma sequência, tá bom? Então, a primeira aparição que nós vamos comentar é Jesus aparece para Maria de Magdala ou Maria Madalena. Isso está lá em Mateus e em Marcos. Maria regressou ao túmulo, ficando do lado de fora a chorar. Jesus havia morrido, não é isso? Enquanto chorava, espreitou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira. E perguntou: por que choras? Perguntaram-lhe os anjos. Porque levaram meu Senhor. Então reparou que alguém estava atrás de si. Era Jesus, mas não o reconheceu. Por que choras? Perguntou ele. Quem procuras? Quem buscais? Ela pensava que fosse o jardineiro. Se foste tu que levou, mostre-me onde o colocou, que eu vou buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela voltou-se para ele. Rabi, meu mestre, quer dizer, meu mestre. Não me toques, porque ainda não subi para meu pai. Mas vai ter com meus irmãos e diz-lhes que subo para meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Então nós temos essa primeira aparição de Maria, a Maria de Magdala. Essa aparição, ela traz para nós a beleza da realidade espiritual. Maria Magdala, ou Maria Madalena, é tida como uma mulher que era de má vida e ela rompeu com a sede dos sentidos, com a prostituição, e a partir disso ela encontra o Cristo. Ela fez uma grande ruptura do passado para a realidade presente, estar com o Cristo. Então, ela ser uma das primeiras pessoas a quem Jesus aparece, e sabemos que é uma sociedade patriarcal, uma sociedade em que o predomínio, a dominação masculina é muito grande, mostra que a realidade espiritual tem outros valores. O valor do sentimento. A conversão de Maria de Magdala é profunda e isso a torna capaz de entrar na sintonia e ver
o Cristo. Então, Maria de Magdala, Jesus aparece para ela para mostrar toda a realidade da vida espiritual. Essa aparição, então, ela tem o sabor da vitória espiritual. É uma aparição que respalda a gloriosa beatitude do Cristo, a sua presença maravilhosa, e prestigiar e referendar aqueles que se transformam, que fazem a ruptura com o mundo da matéria e faz uma profunda transformação dentro de si. Maria de Magdala é aquela que, em algum momento de sua vida, logo após os eventos do Cristo, logo após esses eventos da aparição e tudo mais, ela vai se dedicar aos leprosos. E ali, nessa dedicação aos leprosos, ela mergulha fundo no amor ao próximo. Ela descortina esse reino de Deus profundo e maravilhoso que está dentro de nós. Então, a aparição a Maria de Magdala tem esse sabor de vitória espiritual, de todos aqueles que conseguiram vencer o homem velho, vencer a matéria e seus valores. Maria de Magdala é uma vitoriosa espiritual e tem como coroação dessa vitória a aparição de Jesus a ela. A segunda aparição é a de Paulo de Tarso. Jesus aparece para Paulo de Tarso. Está em Atos 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Então, nós temos toda a história do jovem Saulo. Saulo é um campeão da sua etnia. Ele é rico, ele é bonito, ele é vigoroso, ele é conhecedor da Torá, ele estudou nas grandes escolas, ele tem uma noiva lindíssima, que a ama, que eles se amam. Então, Saulo, em tese, tem tudo o que um indivíduo em sua época, um hebreu, um judeu da sua época, poderia desejar. No entanto, Saulo conhece os cristãos. Saulo conhece Estevão. E ao se deparar com Estevão, Saulo vê que há algo mais, há algo que ele não possui. O que será isso? Estevão tinha Cristo dentro de si, tinha pujança espiritual, tinha vibração amorosa. Estevão era uma alma autorrealizada. E Saulo reconhece isso. Saulo reconhece que há algo ali, naquele olhar, naquela fala, há uma paz que ele não possui. E isso é o primeiro baque
quando Saulo está indo na estrada de Damasco, ele tem o baque definitivo. Jesus aparece para ele. E Jesus fala para ele que ele não deveria continuar malhando recalcitrando contra o aguilhão. Ele não deveria ficar em lutas inúteis. Daí a necessidade de nós entendermos que Saulo, quando fala, Senhor, que queres que eu faça? Ele está, neste momento, tocado. Já vem todo um trabalho interno anterior. A aparição de Jesus para Paulo de Tarso não é um privilégio. A aparição de Jesus para Paulo de Tarso é também a comunhão. É quando você tem a alma em profunda angústia de busca, a alma sincera que busca. Essa sede de luz que o espírito de Saulo trazia. Saulo não é um privilegiado, não foi uma pessoa que foi agraciado com privilégio. Não, Saulo trazia uma programação encarnatória, mas o espírito do mundo, que a gente chama de Zeitgeist, os condicionamentos da matéria, o cegaram. E isso, e quando é que a cegueira dele começa a ruir? Com Estevão, com os testemunhos dos verdadeiros cristãos. Então a gente tem aí uma questão muito séria, que é a seguinte: a transformação do outro não passa pela violência, pela agressividade, pelo deboche, pela ironia. Quando a gente vive aquilo que a gente prega, em sentimento, em espírito, em verdade, emana de nós uma espiritualidade que toca o outro. A nossa ansiedade para que os outros se tornem perfeitos, quando nós mesmos ainda somos imperfeitos, é um traço marcante da nossa inferioridade moral. A alma realizada, ela vive o amor. E ao viver o amor, ela contagia os outros com seu exemplo. Emmanuel tem várias mensagens que falam sobre isso. Francisco de Assis fala sobre isso. Os mentores espirituais falam sobre isso. Porque isso é uma realidade. O exemplo é a melhor forma de convencer o outro. A vivência dos seus valores amorosos, bondosos. E Estevão fez isso. Estevão, ao viver a espiritualidade, transbordava uma serenidade, um equilíbrio, uma espiritualidade que Saulo reconhecia. Porque Saulo sabia que aquilo era uma conquista que lhe estava ao alcance nessa vida. Inconscientemente ele sabia. Então, quando Jesus aparece para Saulo, é a culminância de um processo que está em profunda combustão. Jesus não aparece para Saulo gratuitamente. Saulo é responsável pela Paulo de Tarso, que Saulo ele muda o nome para Paulo. Ele é responsável pela implantação do cristianismo. Ele sai aos gentios e ele sofre e ele passa anos e anos pregando. E morre, é morto em testemunho de suas palavras. Então, não foi uma aparição gratuita. E é isso também que, quando a gente fala sobre as aparições de Jesus, a gente tem que ter em mente. Jesus não aparece gratuitamente. Tudo está no seu lugar. Vamos para a próxima aparição de Jesus. A próxima aparição de Jesus é o encontro com Francisco. Francisco encontra
Jesus. Francisco está vivendo um momento de muita crise existencial. A gente pensa que aquele São Fulano de Tal não tem crise existencial. Ele é puro, ele é perfeito. Essa é uma visão fantasiosa da realidade. Todas as pessoas, quando reencarnam, trazem na matéria o atestado de suas conquistas e das suas derrotas. Francisco de Assis estava em sérias dúvidas, sérias questões. E aí ele vai, vamos ler aqui, ele vai orar, pedindo uma orientação na igreja de São Damião, que está em ruínas. É uma igrejinha abandonada que não tem ninguém. Quando lhe aparece ouvir uma voz que saía de um crucifixo detrás do altar. A voz repete por 3 vezes seguidas: vai, Francisco, reconstrói a minha igreja, que, como os vês, está ruindo. Em um primeiro momento, Francisco pensou que se tratava da reforma daquela pequena capela. Só depois é que ele percebeu que era um outro tipo de reforma, mais longa e mais profunda. Então Jesus vem a Francisco de Assis, não vem gratuitamente. Ao fazer esse estudo, a gente fazendo as pesquisas, vi várias aparições, as pessoas veem qualquer imagem assim de figura na nuvem, na folha, no pescoço, e diz: ai, Jesus apareceu aqui, Jesus apareceu. Gente, espírito superior não faz esse tipo de coisa. Quando você encontra com o espírito superior, algo significativo irá acontecer. Imagina um ser cósmico como Cristo. Jesus, ele não aparece por aparecer. Jesus aparece quando coisas profundas estão acontecendo. Lá no livro Nosso Lar tem aquela frasezinha: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Essa é uma realidade vibratória. Jesus é o mesmo que apareceu para Maria de Magdala, Paulo de Tarso, Francisco de Assis. O amor de Jesus por eles é igual ao amor de Jesus por você. O amor de Jesus por você. No entanto, aparecer depende do discípulo estar pronto. Isso significa o quê? Ter maturidade para vibrar naquele processo, naquela sintonia. Francisco de Assis, ele simplesmente cria uma alternativa do cristianismo em plena Idade Média, onde a igreja, enquanto instituição, se tornou um estado de poder durante séculos. E o que o franciscanismo faz? Ele dá uma oportunidade ao longo dos séculos e até hoje de espiritualidade. Milhares de pessoas se redimiram e entraram em sua redenção através do caminho franciscano, da humildade. Francisco representa a vivência do verdadeiro evangelho, o despossuir, a harmonia, a sintonia. E isso não foi uma graça, isso foi um processo de ida, de querer usar a vontade. Francisco fez isso. E ao fazer isso, ele entra na sintonia. Jesus já sabia quem era Francisco. E por saber quem Jesus já sabia, e sabia da importância do trabalho, que ele não iria chegar naquela encarnação e brincar de viver. Ele aparece para Francisco. Então percebam que as verdadeiras aparições de Jesus, elas têm um significado transformador. São almas que se transformaram, almas que já trazem consigo
muitas vezes, uma bagagem espiritual, já se espera delas grandes trabalhos, seja em termos íntimos, seja em termos coletivos. Mas não acabou não, gente. A próxima aparição já é próxima de nós. Jesus aparece para Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo foi um dos grandes espíritas que estiveram conosco. Foi um dos espíritos mais evoluídos entre nós espíritas. Um espírito que vem trabalhando há muito tempo. E ele, em vida, teve contato com Jesus. Nós vamos mostrar aqui um videozinho feito pela Federação Espírita Brasileira. Deixa eu compartilhar aqui o videozinho com vocês. Onde está o videozinho? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Muito bem. Vamos assistir essa pequena historinha. Começara Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade, em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando certa feita à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém num torvelinho de amor, subia sempre, subia sempre. Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Viajou à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante. Reparava na formosa paisagem, quando não longe avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem e ergueu os olhos humilde. Viu, porém, que Jesus também chorava. Traspassado de súbito sofrimento por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime, afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo, a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras?
O interpelado não respondeu. Mas, desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: choras pelos descrentes do mundo? Enlevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar. E após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: não, meu filho, não choro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera. Desceu, desceu. E acordou no corpo de carne. Era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. Nós vemos que Eurípides Barçanufo teve essa experiência em contato com Cristo, mas igualmente vemos a alma vencedora, a alma de Skol, o espírito que já traz, através de várias vidas, uma bagagem espiritual, que traz é um espírito de Skol. É um espírito que já traz uma sintonia. Muitas vezes, até mesmo na prece, nós fazemos a prece sem confiança, porque a gente acha que a prece não terá o resultado. Muitas vezes nos sentimos sós, quando na verdade o Cristo é o mesmo de antes. Por que então ele não aparece com a frequência e as pessoas ficam vendo ele em nuvenzinha, em janelas, chuvas, pedras, o que na verdade são puras fantasias? O verdadeiro Cristo ele aparece quando o discípulo está pronto. Estar pronto significa que você construiu dentro de si espiritualidade. Os espíritos superiores, eles vibram no plano em que habitam. Para que nós possamos vê-los, nós precisamos ir até eles. É da lei. Então, para quem eles aparecem? Justamente para aqueles que, por algum motivo, pelas suas conquistas evolutivas, pelo que irão fazer, pela vibração que colocaram-se naquele momento, eles conseguiram rociar os campos vibratórios superiores. O Cristo é um ser cósmico transcendental. Isso significa que ele já tem a capacidade da ubiquidade, da irradiação perispiritual e o alcance de pessoas, de várias pessoas ao mesmo tempo. Por isso, ele é o instrutor maior do nosso planeta. No entanto, nós não o percebemos. E não o percebemos, achamos que estamos sós, trazendo a carência, quando na verdade o Cristo está no meio de nós. Depende da nossa sintonia, que não pode ser cheia de orgulho e de egoísmo. Quando o discípulo está pronto, significa colocar o altruísmo no nosso coração.
Vamos então a mais uma aparição. No caminho de Emaús. Então Jesus, aconteceu todos os episódios do Gólgota, e 2 discípulos deles, um deles de nome Cleófas, estão voltando para sua casa. E uma pessoa, um homem, aparece para eles e pergunta a eles por que eles estão tão cabisbaixos. E eles falam, não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Aquele que veio para trazer a mensagem de amor foi crucificado. E eles explicaram todos os acontecimentos. E esse estranho chegou para eles e falou assim, mas ele não falou que essas coisas haveriam de vir, que tudo isso estava programado, que isso era inevitável? E aí ele foi conversando, e enquanto ele falava, esse estranho falava para eles dois, seus corações se abrasavam, como acontecia quando ouviam as palavras do Cristo. E se aproximando da sua casa, eles falam assim, onde vais? É noite. Fica conosco, Senhor. Adentra a nossa casa. Fica conosco, Senhor. E nesse gesto de caridade a um desconhecido, porque eles não reconheceram aquela figura, essa figura adentra a casa. E na hora em que eles estão jantando, que o pão lhe é dado, ele reparte o pão. E ao repartir o pão, ele mostra quem é. E eles veem que é Jesus. E aí Jesus desaparece. Jesus aparece para eles quando eles abrem a sua casa para o próximo. Quando eles, seguindo os ensinamentos do Cristo, estão predispostos a abrir seu coração para a mensagem de sabedoria. Reconhecem naquele desconhecido luz, estão prontos para verem o Cristo. É noite. Onde vai, Senhor? Fica conosco, Senhor. Essas palavras dos 2 discípulos de Emaús devem calar fundo na nossa alma nos momentos em que vivemos aflitos, em que é noite no planeta Terra. Devemos falar com Jesus. Fica conosco, Jesus. Toca nossas almas, adentra o nosso lar interior, o nosso íntimo. Fica conosco, Jesus. Mas isso não podem ser meras palavras, isso precisa ser sintonia. O que você fala tanto de sintonia? Ele falou, Jesus explicou. Não adianta adorar ele de palavras, é preciso seguir o caminho que ele indicou. Ama teu próximo, perdoa, ampara, coloca afeto na sua vida, no seu mundo. Afetar as pessoas com um sentimento profundo da compaixão, da misericórdia e da assistência. É noite em nosso planeta. Fica conosco, Senhor. Adentra a nossa casa. Nós somos pequeninos e rebeldes. Fechamos o nosso coração ao próximo. E ao fecharmos o nosso coração ao próximo, não sentimos a presença de Jesus. E ao não sentir a presença de Jesus, não sentimos a presença de Deus, e isso nos leva a uma carência em que a gente vai buscar em outras alternativas que sempre são dolorosas. Alternativas terra a terra. Então a carência do homem que leva à depressão, que leva à angústia, que leva ao desespero, que leva à neurose, que leva ao alcoolismo, às drogas, à perdição dos sentidos. Essa carência absoluta está
na ausência do contato com o divino. O reino de Deus está dentro de nós. Então, quando os dois de Emaús falam: aonde vais? É noite. Fica conosco, Senhor. É a nossa alma gritando, clamando pela espiritualidade. Nós precisamos romper com barreiras egóicas que nos chafurdam nas zonas umbralinas do ser há séculos. Precisamos entender que o mundo exterior está em crise, mas o mundo interior, imortal, imatável e imorrível, se buscar a sintonia com Cristo, ele virá. Se construirmos as pontes de luz, entramos em sintonia com Jesus. Isso não é uma promessa, isso é a lei da sintonia. O nosso desafio, então, é colocar isso em prática. Nós temos mais uma aparição, essa está no livro Vivências. É um livro do Luiz Antônio Mileco, filho. É um livro em 2 volumes que ele lançou. E no volume 2 tem essa história. Ela escrita aqui ficaria muito grande, então eu vou contar a história. Marius é o espírito que psicografa o livro. E ele está com um mentor chamado Serafis. E esse mentor é um mentor de alta categoria e está levando ele a várias instruções. E leva ele e um outro companheiro numa favela no Rio de Janeiro. E aí ele, ao adentrar um barraco, ele vê o estado de enfermidade de uma criança que ali está. As pessoas, o barraco, numa situação muito precária. A mulher semi-analfabeta. O marido quase com aquela alfabetização precária. Todos doentes, mas a filha muito doente. E Serafis fala para Marius que ela irá desencarnar. Mas aí Serafis, o mentor espiritual, toca na mente da senhora. E ela então lembra que lá na igreja que ela frequentava, disse que Jesus ouvia as nossas preces. Então, o que acontece? Ela então pede para o marido para pegar a Bíblia. E aí o marido é meio descrente, ele não acredita muito não, nada disso, religião. Mas aí ele pega relutante e aí, inspirada por Serafis, o mentor espiritual, né? Ela abre a Bíblia ao acaso. E aí deu para o marido ler. E aí caiu naquela parte, no Mateus capítulo 11, que dizia assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí ela pede para ele abrir de novo. E aí, de novo, caiu aleatoriamente, né? A passagem dizendo assim: a oração da fé sarará o doente e o Senhor o levantará. E aí a senhora, ela fica animada, coloca a mão na cabeça da menina e aí Marius vai narrando que nesse momento já há uma luz diferente tomando conta. Uma luz prateada começa a entrar dentro da casa. E ela, a mãe, né, cheia de fé, coloca a mão na menina, se ajoelha e diz: minha filha, em nome de Jesus, eu te ordeno, fica curada. E repreende a doença.
nesse momento, era um detalhe que eu não esqueci, era Natal, tá, gente? E aí, nesse momento, começa a entrar uma luz maravilhosa dentro do barraco. Serafes ajoelha e começa a chorar. Mários e o outro companheiro sentem a vibração maravilhosa adentrando na casa. E uma luz toma conta de tudo. E a menina é envolvida numa vibração maravilhosa. E a menina fica curada. Passava por ali um grupo que estava entregando mantimentos na comunidade. Era Natal, esse grupo estava passando por ali, por acaso. E deixou na casa dela uma cesta básica de alimentos que esse grupo estava dando. Depois, Serafes confirmou. Naquela noite, aquela luz era Jesus. A luz havia adentrado a casa numa favela do Rio de Janeiro. O próprio Cristo curou a menina. E aí a gente fica com a certeza de que se houver no coração a sintonia, nós entramos em contato com Cristo. A lei de sintonia é perfeita. Coloquemos dentro de nossa alma profundo amor, compaixão, nobreza de caráter, pensamento reto e, sobretudo, o pensamento desinteressado, que nós conseguimos elevar o nosso padrão vibratório. Show depressão, show preguiça, show indiferença, show angústia. Nós elevamos o padrão vibratório e aí o mestre aparece. Nessas noites, nesses dias em que passamos em quarentena, muitas vezes preocupados pelo dia da manhã, saibamos que somos imortais, imatáveis e imorríveis. E por isso mesmo, não precisamos ser pessimistas. Sejamos otimistas, porque o Cristo está conosco. Ah, mas nós não vemos, ele está em planos muito sutis, mas ele está aí. Nunca vos abandonarei. Ele disse, e é verdade, Jesus não nos abandona. Nós é que somos indiferentes à vivência do amor profundo que nos põe em sintonia com ele. Então, o que nós gostaríamos de deixar nesse estudo reflexivo é a necessidade que nós temos do Cristo, mas não da pessoa do Cristo, mas da sintonia com a mais alta espiritualidade, que não é uma graça, um presente, é uma conquista do sentimento. Daí que nós devemos ser otimistas, porque somos imortais. Tudo passa. Todo sofrimento tem dia e hora para acabar. Toda aflição tem dia e hora certa para terminar. Todas as lições, todas as adversidades, elas são para nosso aprendizado. E estamos num eterno aprendizado, numa eterna jornada evolutiva. Daí que hoje vivemos uma realidade que muitas vezes nos angustia. Saibamos regozijar na luz divina. Por quê? Porque é o momento que podemos usar o conhecimento que já possuímos para semear a paz íntima dentro de nós e ao nosso redor. Jesus está aqui. Jesus está aí. Jesus nunca nos abandonou. Nesses momentos em que o pessimismo muitas vezes toma conta, nós devemos ter essa reflexão.
Esse estudo nós escolhemos justamente porque também precisávamos ouvir. Jesus nos ama e nunca nos abandona. E se colocarmos, se construirmos o sentimento, poderemos sentir, ainda esta noite, a sua presença no meio de nós. Quero agradecer ao convite de estar com vocês e que essas palavras possam nos tocar hoje, agora e sempre. É com muita alegria que que falamos sobre esse tema e pensemos em todos esses grandes espíritos, Francisco de Assis, Paulo de Tarso, Maria de Magdala, Eurípides de Barçanufo e tantos outros. Mas também lembremos como essa família na favela, numa favela anônima do Rio de Janeiro, que foi agraciada pela presença viva do Cristo. Que nós saibamos que sim, o Cristo está presente. Sim, Ele quer entrar em contato conosco. Mas há uma lei divina a qual todos os espíritos nobres respeitam. Quem quiser a sintonia, que coloque mais do que palavras, mas sentimentos para entrar nessa sintonia. Muito obrigado, meus irmãos, e para terminar faremos a prece final. Amado Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, pela doutrina espírita. Suplicamos, Jesus, que abençoe nossas casas, que ilumine nossas mentes. Permita, Jesus, que as tuas vibrações amorosas possam penetrar, Senhor, em nossas residências nesta noite. Jesus, suplicamos, Senhor, do fundo de nossa alma, vem, Jesus. Vem, divino amigo, vem trazer a tua paz. Mergulha, Senhor, nossos lares com tua força divina, com teu amparo maravilhoso. Que os benfeitores, em nome do teu amor, possam abençoar nossas famílias, nossas casas, nossa cidade, nosso país, nosso planeta. Abençoa-nos, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus aqueça nossos corações. Tá bom?